Você vai chegar nesse site, que é onde fica o aplicativo da espiral do desenvolvimento da Neuroganho. Você vai responder as perguntas e a espiral do seu filho vai sendo formada. Você vai preencher o seu e-mail, o seu nome e o seu WhatsApp, para que você possa depois voltar e rever as espirais de seu filho. Você vai tocar aqui para poder marcar, confirmar que você autoriza, aceitou os termos de uso e privacidade e, se você desejar, aceita receber os nossos e-mails com as informações sobre o desenvolvimento de seu filho e as novidades da Neuroganho. E você clica no botão entrar. Então o aplicativo abre para você e a gente vai começar a avaliar como está a audição do seu filho. Este é um sentido que começa a se desenvolver ainda dentro da sua barriga. Então, a primeira pergunta se refere com seu bebê recém-nascido, se ele se assustava em relação ao som agudo ou demonstrava alguma surpresa quando recém-nascido. E aí você vai marcar, no caso, se é verdadeiro ou falso. Depois você vai te perguntar se seu bebê reagia a um som assustador alto e repentino até a faixa de 5 meses ou um pouco mais. E tudo bem que seu bebê for menor do que isso, você pode marcar falso daqui para frente, não tem o menor problema. É só para você saber o que ele ainda deve conquistar, tá bom? Então, se era verdadeiro ou não. O seu bebê reage com um sorriso ao som suave da sua voz? Seu bebê se assusta quando você fala com ele com voz brava? Seu bebê reage normalmente aos sons diários da casa? Para você marcar o verdadeiro aqui, você deve ter todas as respostas positivas, tá bom? Hoje, a sua criança reage pelo menos a 2 palavras importantíssimas, como o não e o pare? Hoje a sua criança já reage a mais de 10 palavras e segue comandos simples, como traga a bola para a mamãe? Hoje sua criança já entende uma média de 2.000 palavras? Sua criança segue instruções mais complexas com 2 ou 3 comandos? Por exemplo, pegue a colher de café na gaveta da cozinha? E a última pergunta é se hoje sua criança entende bem uma conversa no ambiente que está inserida, mais de 3.500 palavras. Essa base das 3.500 palavras é o nível de palavras que um adulto usa normalmente no seu dia a dia para o conhecimento da língua, tá? Então ele já tem um conhecimento completo e entende tudo que é conversado nos ambientes onde ele frequenta. Agora nós vamos fazer perguntas sobre o tato. O tato é um sentido fundamental para a proteção da criança, que vai garantir que se ele sentir alguma coisa te ferindo, ele vai sair e não vai deixar aquela agressão piorar. Então é preciso que ele aprenda a se proteger de ser ferido gravemente. E quem vai trazer essa proteção é o desenvolvimento do tato, ok? No cálculo da idade neurológica do tato, a primeira pergunta é sobre o reflexo de Babinski. Então, se você não lembra, se ninguém falou com você lá na sala de parto sobre Babinski, que é a questão do bebê arranhar a sola do pé do bebê e ele abrir os dedos, é porque estava tudo bem. O pediatra da sala de parto faz esse teste. Então, se ninguém falou nada com você, pode marcar como verdadeiro. O segundo teste é se seu bebê reage imediatamente à dor em todas as partes do corpo. E se ele reage de acordo com quente e frio. Por favor, a gente não quer machucar nenhum bebê. Então, os testes são feitos, por exemplo, com uma agulha de tricô, aquelas agulhas maiores, ela é bem espessa. Se ele sente uma pressão da unha no seu dedo, tocando ele, se ele reage de acordo com o quente e o frio, se ele tem essa percepção. Na pergunta seguinte, a gente quer saber se sua criança percebe sensações mais leves,
como morno, fresco, liso, pelúcia, se reage normalmente a essas texturas. Se ela gosta de ser acariciada, tocada e se ela reage a temperaturas diferentes por todo o corpo. A gente precisa descobrir e testar nesse nível se a sua criança, alguma parte do corpo, ela não tem sensibilidade, ok? E se ela não percebia as sensações como morno, fresco, liso, pelúcia, aí você deve marcar falso, tá bom? Hoje a sua criança sente uma moeda numa superfície lisa de uma mesa, como de olhos fechados? Ela não pode ver. Você coloca a moeda e pede para ela pegar em cima da mesa. Ela consegue sentir com as duas mãos? Hoje sua criança percebe o que é pelo formato? Sempre sem olhar. Todas as perguntas do tato são sempre sem olhar, combinado? Ela consegue descobrir o que é uma bola, uma boneca, um urso, sem olhar? Sua criança reconhece objetos familiares pelo tato? Consegue sentir com as duas mãos? Você pode usar aquela caixa de tato, que é colocar dentro uma caixa de papelão dentro de uma sacola e deixar só abertura para a criança enfiar a mão dentro da sacola e você pede para ela tirar os objetos e você descobre se ela consegue passar nessa etapa. O nível seguinte, a sua criança deverá saber se aquele objeto que está dentro da caixa do tato é áspero, macio, grudento, sem olhar. Então, quando você for perguntar para a sua criança, você pede para ela, pega um objeto áspero dentro da caixa. E aí você deve ter colocado lá alguma lixa, algum objeto áspero para a criança poder pegar e identificar. E se ela consegue com as duas mãos. Só assim você vai marcar o verdadeiro, ok? E a última pergunta do tato. Hoje a sua criança consegue obter os detalhes do objeto pelo tato sem olhar? Sua criança consegue dizer qual objeto está segurando, descrevendo as características do objeto? Por exemplo, de olho fechado, ela pega isso aqui fala assim, um objeto mais estreito embaixo, mais largo em cima, vazio, me parece um copo. Esse é o nível 7 de tato, que a gente busca para a nossa criança. Agora nós vamos fazer as perguntas dos níveis de visão. Uma criança que enxerga bem, certamente vai andar, ler e escrever com mais facilidade do que uma criança que ainda não enxerga bem o caminho, o livro, a tela ou o caderno. Então a gente precisa descobrir como está o nível de visão da sua criança. No nível 1, bebê recém-nascido, é esperado que a pupila do seu bebê se contraia na presença de luz e se dilata na falta da luz. Então, por exemplo, você está num quarto escuro, é esperado que a pupila dela se dilate. Quando você acende uma luz, rapidamente é esperado que a pupila dela se contraia e depois ela se dilata. No segundo nível da visão, é esperado que seu bebê no trocador te acompanhe visualmente com os olhos enquanto você caminha pelo quarto. E se ele percebe, desperta com a luz, chega de manhã cedo, você abre a janela do quarto e ele desperta. E se a pupila dele se contrai imediatamente com a luz. No nível 3, a gente quer saber se a criança reconhece objetos familiares pela visão. Se ela conhece a sua face sem nenhuma dica auditiva ou tátil. Então você está olhando para sua criança sorrindo e de repente você faz cara de brava. Mas você não pode emitir nenhum som. É só a mudança de expressão se a sua criança reconhece a mudança de expressão e assusta. Isso vai nos dizer que a sua criança alcançou esse nível. No próximo nível, a gente quer saber se a sua criança mantém os dois olhos alinhados o tempo todo, se ela já tem a convergência visual para onde ela está olhando e se ela, mesmo cansada, consegue manter esse alinhamento visual, sem demonstrar estrabismo, ok? No próximo nível, a gente quer saber se a sua criança já reconhece figuras de animais, por exemplo. Se sua criança consegue distinguir duas figuras não idênticas, por exemplo, uma foto
de uma imagem ou uma silhueta de um gato e de um cachorro que são parecidas, mas não são idênticas, ela consegue te mostrar e apontar se você perguntar para ela qual que é o cachorro e qual que é o gato? Hoje a sua criança conhece letras, números ou palavras de acordo com a experiência dela? Aqui você não pode pedir para ela ler uma palavra nova, tá? Aqui você vai pedir para ela ler uma palavra que ela já tenha lido, que ela já conheça, ou letras ou números. E o último nível sua criança tem capacidade total de leitura, o nível mais alto de visão que só os humanos possuem, sendo que a sua criança lê e compreende o que lê, livros, frases e palavras. Agora, o próximo questionário, nós vamos começar a avaliar a mobilidade de sua criança. A mobilidade é o que dá independência para a sua criança. Então, no nível 1, é esperado que seu bebê consiga movimentar os braços e pernas sem os movimentos corporais. Seu bebê consegue, no nível 2, arrastar na posição de barriga para baixo, virada para baixo, barriga no chão, arrastando o padrão cruzado, lagartixa por pelo menos 10 metros, sem se cansar e sem parar? Hoje, seu bebê consegue engatinhar com as mãos e joelhos, com a barriga longe do chão, engatinhando em padrão gatinho, por 50 metros, sem parar ou sem perder o padrão? Hoje, sua criança anda sem apoiar as mãos e os braços por pelo menos 100 metros, sem cair? Ela ainda pode precisar de se equilibrar com as mãos. Nesse nível, tá tudo bem se ela precisar. Se ela levar um susto, se ela balançar e mexer com os braços, tá? Hoje, sua criança anda se equilibrando bem o suficiente sem precisar usar os braços para equilibrar-se por 500 metros. Hoje sua criança anda e corre em padrão cruzado completo por mais de 500 metros consecutivos, sem parar e sem perder o padrão? Hoje sua criança usa a perna em função do hemisfério dominante, ou seja, sua criança sempre sobe a escada começando pelo mesmo pé, sempre anda de bicicleta apoiando o mesmo pé no chão e começando a pedalar com o outro pé no pedal. Mesma coisa para o skate, você sempre observa o mesmo pé em todas essas atividades. O próximo nível a gente avalia a comunicação verbal da criança, que é uma das mais sofisticadas expressões humanas. Então a gente começa com o bebê no primeiro nível, se ele chorou ao nascer, ou se ele apresentou aquele vagido ao vazer. A partir das primeiras semanas de vida, seu bebê chorou com desconfortos como fome, frio, molhado, etc. Seu bebê chora ou chorou em resposta a ameaças de vida? Chora quando sente dor ou ameaça, ou quando almeja socorro, ou quando escuta algum barulho muito grave? Hoje o seu bebê emite sons significativos que você reconhece para comunicar prazer, alegria, assim como aborrecimento ou desprazer? Ou seja, hoje seu bebê tem os barulhinhos de alegria que você sabe que ele está feliz e os barulhinhos que você sabe que ele está aborrecido, chateado, desconforto ou desprazer? E hoje sua criança faz uso espontâneo de pelo menos 2 sons ou palavras com significados diferentes? Por exemplo, ele fala má quando ele quer mamãe e chama quando ele quer algum brinquedo ou alguma outra coisa. São 2 sons ou palavras com significados diferentes para coisas diferentes. Só os sons, tá? Na pergunta seguinte, a gente quer saber se hoje sua criança tem um vocabulário de 10 a 25 palavras e 2 pares de palavras.
que você reconhece que ela sempre usa para pedir a mesma coisa. Tipo guá para água, pá para o papai, mã para a mamãe, i pro bico. Eu não sei, cada criança tem o seu vocabulário, mas são pelo menos de 10 a 25 palavras e pelo menos 2 pares de palavras. Hoje sua criança fala mais de 2.000 palavras e fala frases curtas. Então é o vocabulário da casa, é o vocabulário de crianças e ela já começou as frases com 2, 3 palavras. Estou com sede, quero água, quero jantar, quero dormir, esse tipo. E o último nível mais sofisticado é se sua criança tem um vocabulário completo, com frases, com estrutura apropriada, sujeito, verbo, predicado e que qualquer pessoa pode entendê-la. E por último, a gente tem a coordenação motora fina. A capacidade manual dos seres humanos é única, graças ao polegar oposto. E é isso que nós vamos avaliar no desenvolvimento, no último perfil de desenvolvimento da sua criança. Seu bebê, quando recém-nascido, teve o reflexo de pegar sem conseguir soltar quando era um recém-nascido? Ele ficava preso e segurando, podendo até se machucar? No nível 2, seu bebê pode soltar objetos dolorosos ou perigosos, tipo algo quente ou afiável, ele não fica mais preso quando ele era um bebê recém-nascido? Seu bebê pode pegar objetos cada vez que ele tem vontade, ele vê um copo, ele vê alguma coisa e ele vai lá e pega? Aqui a gente quer saber se seu bebê consegue usar pelo menos um dos polegares em pinça para pegar objetos. Se o bebê pega assim, tá? Com os 4 dedinhos juntos e o polegar atrás, não é o pinça, tá? O pinça é quando ele pegar assim, com uma mão em oposição à outra. Hoje sua criança consegue usar os polegares fazendo pinça juntos para pegar um objeto? Ele faz pinça com as 2 mãos ao mesmo tempo? Hoje a sua criança tem a habilidade de segurar 2 copos, um em cada mão, um cheio de água e um vazio, e transferir a água de um para outro e depois voltar a água para o primeiro copo sem derramar nenhuma gota? Hoje a sua criança consegue usar a mão dominante para escrever fluentemente, sendo que o texto pode ser lido e compreendido por qualquer pessoa? Essa é a última pergunta. Então, quando você preencher o botão completar, já vai montar para você se você deseja preencher os dados de sua criança para receber a espiral atualizada. Então, você pode preencher, em vez de, aqui estava como criança Diana, a gente pode colocar Iago. Coloca a data de nascimento dele, eu vou colocar aqui uma data fictícia, tá bom? Aqui eu vou colocar, preencher todos os dados, parto, tomou fórmula sim, desculpa, aqui foi cesárea, e tomou as vacinas, alguma não, são todas do calendário, e aí você salva. Na hora seu dependente foi atualizado, e aí você consegue ver as espirais feitas, o resultado de teste do Iago. Então aqui eu preenchi os dados do Iago da época antes da gente conhecer a organização neurológica. Então, ele tinha 101 meses de idade cronológica e a idade neurológica do Iago era 5 meses e meio, menos de 6 meses. Ou seja, ele estava muito defasado, ele tinha essas brechas no circuito
E é isso que que eu vou explicar para você como você vai interpretar a espiral do desenvolvimento de seu filho a seguir. Pronto, você tem todas as informações necessárias para preencher com sucesso a espiral do desenvolvimento da neuroganho de seu filho.